Era uma noite escura e chuvosa, e um jovem chamado Pedro estava voltando para casa depois de uma longa noite de estudos na biblioteca da cidade. Ele caminhava pelo parque central, tentando evitar as poças de água quando vê um homem parado perto de uma árvore. Pedro não conseguia ver o rosto do homem, mas podia sentir seu olhar fixo em direção a ele. Com medo, Pedro apressou o passo e tentou seguir seu caminho, mas logo percebeu que o homem estava o seguindo. Ele olhou para trás e viu que o homem estava cada vez mais próximo. Pedro acelerou o passo, mas tropeçou em uma raiz de árvore e caiu no chão. Quando Pedro olhou para trás, viu que o homem tinha desaparecido. Pedro se recuperou do susto e continuou seu caminho para casa, tentando esquecer o incidente. Mas as coisas começaram a ficar estranhas. Ele começou a ouvir passos atrás dele. Mesmo quando não havia ninguém por perto. Ele se sentiu observado o tempo todo, mesmo quando estava sozinho em casa. Uma noite, Pedro foi acordado por um barulho estranho vindo da rua. Ele olhou pela janela e viu um carro estacionado em frente à sua casa, com as luzes apagadas. Ele tentou ignorar, mas o carro continuou lá por horas. Quando finalmente decidi sair para ver o que estava acontecendo, o carro tinha desaparecido. Pedro começou a investigar o comportamento estranho do homem do parque e do carro misterioso. Ele descobriu que um jovem havia desaparecido naquela área há alguns anos e que nunca foi encontrado. Ele também descobriu que o homem do parque e o carro estavam ligados ao desaparecimento. Pedro ficou mais determinado do que nunca a desvendar o mistério por trás do desaparecimento. Ele passou noites em claro pesquisando e tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Mas quanto mais ele descobria, mais assustado ele ficava. Ele provou que o homem do parque e o dono do carro estavam envolvidos em um culto macabro que praticava sacrifícios humanos. Eles sequestravam jovens para oferecê-los como oferendas a seus deuses. Pedro estava horrorizado ao descobrir que eles haviam escolhido a área do parque como um local de satisfação por causa de sua energia espiritual única. Pedro decidiu que tinha que fazer algo para impedir esses criminosos. Ele informou a polícia sobre suas descobertas e liderou uma equipe de busca no parque. Depois de uma longa busca, eles finalmente encontraram o local do ritual, onde os sequestrados foram presos em cativeiros e foram sacrificados. Felizmente, eles conseguiram salvar alguns dos jovens antes que fosse tarde demais. No entanto, o homem do parque e o dono do carro conseguiram escapar. Pedro não conseguiu dormir em paz depois dessa experiência. Ele sabia que ainda havia pessoas perigosas soltas lá fora, mas pelo menos ele sabia que tinha feito a coisa certa e salvando algumas vidas.